Olá, meus queridos! Hoje nós vamos estudar sobre o reino Monera. O reino Monera também pode ser identificado como procariontes e mais popularmente conhecido como as bactérias, ou o reino das bactérias. Nessa aula nós vamos ver as características principais das bactérias, a forma de reprodução, como elas são distribuídas ou classificadas. Nessa imagem a gente tem aqui algumas representações de bactérias, mas nós vamos ver como é a estrutura delas, como é a célula da bactéria. Vamos lá? Primeiro, vamos ver as características do reino Monera. O reino Monera é um dos 5 reinos, caracterizado por organismos procariontes, unicelulares, autotróficos ou heterotróficos, ou autótrofos e heterótrofos. Procariontes são aqueles organismos que têm as células simples, que a célula não apresenta a membrana nuclear. O unicelular, como o nome está dizendo, possui uma única célula. Todos os organismos desse reino apresentam essas características. Uma célula simples, sem membrana nuclear, são formados por uma única célula e eles podem ser autótrofos ou heterótrofos, que é a forma de nutrição. O grupo do Monera, o reino Monera, compreende as bactérias, fazem parte desse grupo as bactérias, as cianobactérias, que são mais conhecidas como as algas azuis ou cianofícias. Mas, como a gente já viu, as bactérias são o grupo que aparece com mais destaque. Nessa aqui a gente tem mais algumas imagens de bactérias com formatos diferentes e tamanhos diferentes. Como foi identificado esse reino? Os primeiros fósseis encontrados na natureza são os procariontes. Então, de acordo com a classificação que nós vimos na aula de classificação dos seres vivos, os primeiros seres vivos que surgiram, de acordo com a teoria de evolução, foram os procariontes, ou seja, este reino, que foram microfósseis de cianobactérias, segundo cientistas encontrados na Austrália há cerca de 3,5 bilhões de anos, e também bactérias que, segundo cientistas, foram encontradas na África do Sul com uma idade estimada de 3 bilhões de anos. De 3 bilhões de anos a 100 milhões de anos. Então, são os organismos mais primitivos, os que surgiram primeiro. Acredita-se que o ancestral comum de todos os seres vivos, que a gente viu lá na aula de classificação, teria surgido aqui do grupo do reino Monera. Seguimos. As bactérias. Vamos então falar das benditas bactérias. As bactérias, elas são micro-organismos unicelulares, é uma característica do reino, que estão presentes, estão entre os mais simples, organismos do planeta e os mais abundantes, ou seja, existem mais bactérias do que, por exemplo, plantas e animais, que fazem parte dos outros reinos. A maioria não ultrapassa 1 micrômetro, que é a milésima parte do milímetro. Todas as bactérias são microscópios, só conseguimos visualizar com a ajuda do microscópio. E elas são encontradas em uma grande diversidade, uma grande diversidade de ambientes. Elas podem ser encontradas no solo, na água doce, no mar, no ar, na superfície, na parede, na porta, na maçaneta, e também no interior de outros organismos, no nosso corpo. Bactérias parasitas causam doença, e também nos materiais em decomposição, que é a matéria morta. Então, existe uma variedade muito grande de bactérias. Aqui a gente tem uma representação, onde elas podem ser encontradas no corpo de outro ser vivo, neste caso aqui dentro do nosso sistema digestório. Continuando, a importância das bactérias. Geralmente, quando a gente fala em estudo de bactérias, a gente já pensa logo na parte ruim, que são as doenças que elas causam aos seres humanos. Mas não é por aí. Muitas bactérias são boas, então elas são importantes em vários segmentos da biologia. Por exemplo, na decomposição da matéria morta, as bactérias são agentes decompositores, que ajudam a acelerar o processo de reciclagem da matéria. Esse processo pode ser tanto aeróbio, uma bactéria aeróbia, ou
anaerobicamente, ou seja, bactérias que utilizam o oxigênio na sua respiração e bactérias que não usam o oxigênio. Nós vamos ver isso mais na frente. E elas podem ser agentes que provocam doenças no homem, tá aí, né, o principal motivo delas serem estudadas, porque elas provocam doenças. São utilizadas também em processos industriais, como, por exemplo, na produção de os lactobacilos, né, da produção de iogurtes, por exemplo. São utilizados na indústria de transformação de vinho, pão, cerveja, queijos, né, que é na produção. Também no ciclo do nitrogênio, né, faz parte da composição do ciclo do nitrogênio, que elas vão atuar fazendo a fixação do nitrogênio, pegando o nitrogênio que está na atmosfera, que é o nitrogênio atmosférico, e fixando no solo de forma que as plantas consigam absorver através de suas raízes. Também elas podem ser utilizadas na engenharia genética e na biotecnologia para a síntese de várias substâncias, como, por exemplo, a insulina, que é um hormônio, e outros hormônios, como o hormônio de crescimento. Então, olha só, as bactérias, de forma geral, elas têm muito mais importâncias positivas, benéficas, do que importâncias negativas, né, que podem causar prejuízo, que é, no caso, o principal destaque são as doenças causadas no homem. Aqui, nessa imagem, a gente pode observar que há uma colônia de bactérias sendo cultivada em laboratório, e isso explica a utilização das bactérias, então, aqui, ó, na indústria de transformação do leite, na engenharia genética, na biotecnologia, produção de hormônios e várias outras aplicações que são utilizadas. Seguimos. Agora, nós vamos ver a estrutura aqui, a estrutura das bactérias. A célula, como a gente viu, todos os seres desse grupo são unicelulares, então é uma única célula. A célula bacteriana é procariótica, isso quer dizer que o material genético é disperso no citoplasma, que não tem aquela película, né, a membrana nuclear, para proteger o material genético. Esse material genético ele é constituído de uma única molécula circular de DNA. É uma molécula simples, diferente da molécula dos organismos eucariontes, que é uma dupla hélice torcida, uma sobre a outra, tem toda aquela estrutura. Aí, olha só, pode haver ainda moléculas adicionais de DNA circular, que são os plasmídeos. São fragmentos de DNA que ficam separados, espalhados fora do núcleo ali, que é onde está a concentração maior de DNA. A presença desses plasmídeos ajuda a defender a bactéria, por exemplo, contra a ação de antibióticos, pois elas contêm genes resistentes. Então, esses plasmídeos, que são fragmentos de DNA que se separam, eles podem sofrer mutações genéticas e podem conter genes resistentes. Então, é uma forma de defesa das bactérias. No citoplasma, há diversos ribossomos. Ribossomo é um componente que faz parte da célula, é responsável pela produção de proteína. Então, as bactérias elas têm capacidade de fazer a produção de proteína. Diferente dos vírus, que não tinham estrutura celular e não conseguem fazer nada quando ele não está dentro de uma célula. Ainda tem a membrana plasmática, que delimita o citoplasma, né? E mais externamente ela ainda tem um envoltório rígido, que é a parede bacteriana ou a membrana esquelética. Nessa imagem a gente tem aqui a célula bacteriana, aqui está. A gente tem esse emaranhado aqui no centro, é o DNA da bactéria. A gente pode observar que tem fragmentos menores aqui, que são os plasmídeos, ó, 2 plasmídeos, um de cada lado. E o DNA é essa daqui, ó, essa fita circular solta. A gente tem os ribossomos aqui, né, que são esses pontinhos. E temos ainda a membrana, essa estrutura, ó, a membrana, essa linhazinha mais clara. O citoplasma é esse interior. Aí a gente vai ter a parede celular, que é essa cápsula aqui em azul, né, essa estrutura em azul aqui. Ainda, algumas bactérias vão apresentar esses que a gente chama de acessórios. Os flagelos, esses rabinhos aqui, e ainda pode apresentar fibrinhas, que são também chamados de cílios.
Isso geralmente está presente nas bactérias de vida livre, que se deslocam. Então, esses são acessórios de locomoção das bactérias. Nem todas as bactérias vão apresentar flagelos ou fibríneas. O que elas vão apresentar, com certeza, toda célula bacteriana tem o DNA circular, os ribossomos, a parede celular, a membrana plasmática e o citoplasma. Isso são as estruturas da célula bacteriana. Algumas podem apresentar mais coisas, como é o caso dos flagelos, das fibríneas e a cápsula e outros acessórios, certo? Seguimos. Aqui, vamos ver a morfologia da bacteriana. As bactérias, elas podem viver isoladamente ou podem construir agrupamentos coloniais, que são as colônias, né? E de acordo com a forma que ela se apresenta, ela recebe uma denominação específica. Isso é uma forma de classificar as bactérias de acordo com o formato do corpo, por isso que fala morfologia bacteriana. Isso serve para fazer estudos de qual grupo essa bactéria pertence. A gente tem os bacilos, que apresentam formas alongadas. Nós vamos ver aqui na imagem, ó, os bacilos são esses aqui, que parecem aqueles salgadinhos chips de milho. Os cocos, que são que tem formas esféricas, e os cocos, eles podem se associar, né? Pode viver sozinho, quando a bactéria é sozinha, isolada, ou pode formar colônias. Dois cocos vai formar um diplococo. A gente ainda pode ter estafilococos, pode ter streptococos, pneumococos e tetráide, que são os formatos. Aqui a gente tem, ó, cocos isolados, são essas bolinhas verdes aqui, ó, essas bolinhas pequenas. Dois juntos, a gente tem um diplococo, e aí quando forma essa corrente, a gente tem um streptococcus. Quando forma um cacho, que é um emaranhado, a gente tem um estafilococcus. É a mesma bactéria, o mesmo formato, só que aqui ela está vivendo uma colônia e a colônia está agrupada nesse formato. Outro modelo é os espirilos. Espirilos, eles apresentam forma em espiral. Esses daqui, ó, elas são meia torcida, ó, tem vários formatos, e a gente pode observar o que aqui, ó, esses raminhos, que são os flagelos. Geralmente os espirilos vivem sozinhos, elas são bactérias maiores e são de vida livre, se deslocam. Então, por isso a presença do flagelo. E vibriões, que tem o formato de vírgula. Aqui estão eles, também parece com um salgadinho de milho, os chips. Seguimos. Agora nós vamos ver o metabolismo bacteriano. Metabolismo, só para a gente lembrar, é o conjunto das reações que ocorrem no nosso organismo, principalmente as reações que estão envolvidas com a produção de energia. Aqui nós temos, considerando seu metabolismo, dependendo da fonte do carbono, que o carbono é o principal componente da glicose, que é a principal forma de energia utilizada nos organismos vivos. Então, é por aí que são classificadas as bactérias. Elas podem ser autotróficas, que são as que produzem a matéria orgânica através da fotossíntese, são as bactérias fotossintetizantes. E elas adquirem essa molécula, né, através do dióxido de carbono, que é o carbono que está livre na atmosfera. Elas também podem ser heterotróficas, como, por exemplo, as bactérias parasitas. Elas captam do ambiente o alimento que necessita. Essas bactérias parasitas, elas podem viver no corpo de outro organismo, então ela vai sugar desse outro organismo o alimento para ela, ou ela pode viver no ambiente, na matéria morta, lá na decomposição. Então, são exemplos das bactérias heterotróficas. Elas não fazem fotossíntese, elas não conseguem produzir nenhuma forma de energia, ela precisa absorver essa energia. Aí, as bactérias heterotróficas, elas ainda podem ser classificadas de acordo com a forma de respiração dela. A gente tem aqui as bactérias anaeróbias, obrigatórias,
porque elas morrem na presença do oxigênio. Então, elas só conseguem fazer o processo respiratório na ausência do oxigênio. Então, anaeróbio é de ausência de oxigênio. Isso é obrigatório. Elas não conseguem viver na presença do oxigênio. É o caso da bactéria que causa o tétano. Aqui a gente tem as anaeróbias facultativas, que elas conseguem suportar, suportam bem a ausência ou a presença de oxigênio. Elas podem viver nas duas condições, até um certo limite. E aí temos também as aeróbias obrigatórias. Essas aqui só sobrevivem se houver oxigênio. Elas só fazem o processo respiratório delas utilizando o gás oxigênio. Aqui a gente tem uma representação que classifica bem a forma de nutrição bacteriana. A gente tem autotrófica e heterotrófica. Nas autotróficas, que são as que produzem seu próprio alimento, a gente tem as fotossintetizantes, que são as mais comuns, as bactérias que realizam fotossíntese, mas também temos as quimiosintetizantes, que são as bactérias que realizam quimiossíntese. Nas bactérias, no grupo das bactérias heterotróficas, elas podem ser classificadas de acordo com se elas realizam respiração. Então, a gente tem as bactérias respiradoras e fermentadoras que realizam a fermentação. Nas respiradoras, a gente tem esse caso, anaeróbicas, facultativa ou obrigatória, que a gente acabou de ver, e a aeróbica, que é as que realizam a respiração utilizando oxigênio. E também temos as fermentadoras, que na verdade não realizam a respiração, realizam a fermentação. É o caso das bactérias que são utilizadas na indústria de produção, por exemplo, de vinhos, cervejas, queijos e outros. Agora vamos ver a reprodução das bactérias. As bactérias, a reprodução delas é assexuada por divisão binária, que é também chamada de bipartição. O cromossomo ele é duplicado e depois a célula se divide ao meio, originando duas bactérias idênticas, igualzinha a que deu origem a elas. É um processo extremamente rápido, o que explica a rápida proliferação de bactérias em uma infecção. Essas bactérias elas se multiplicam muito mais rápido do que uma célula do corpo humano, por exemplo, que é uma célula eucariótica e demora mais tempo para fazer a duplicação e a divisão dos cromossomos. Então, a duplicação da bactéria é muito rápida. Outro modo de reprodução é através da esporulação, que acontece em condições adversas. Como assim? Com a falta de água e nutriente, calor extremo e outras condições. Então, elas vão formar os esporos. Nós vamos ver no próximo slide. Aqui, olha, uma bactéria, como ocorre a divisão binária. Tem uma bactéria normal, aqui está o DNA dela, que é o material genético. Primeiro ocorre a duplicação, observem que agora a gente tem duas bolinhas, que cada uma representa o DNA, que foi duplicado. Feita essa duplicação do DNA, a célula começa a se duplicar. Ela dá uma esticada e começa a fazer a duplicação. Depois que o citoplasma da célula está dividido, então é hora da divisão da membrana e da parede celular. Enfim, ela se separa, então a gente tem duas bactérias novas que são idênticas a essa aqui, ó. A bactéria A passou por um processo de divisão e formou a bactéria E, que na verdade são duas. Então, esse é o processo mais comum de reprodução das bactérias. A esporulação, a gente tem aqui. Algumas espécies de bactérias originam, sob certas condições ambientais, estruturas resistentes, que são os esporos. A célula que origina o esporo, ela se desidrata e forma uma parede bem grossa, e sua atividade metabólica torna-se muito reduzida, ou seja, ela não fica fazendo respiração, fermentação, nada disso. Ela vai reduzir essa atividade metabólica, que é para não gastar energia. Então, certos esporos são capazes de se manter em estado de dormência por dezenas de anos, dependendo das condições da espécie da bactéria.
Ao encontrar um ambiente adequado, então esses esporos vão se reidratar, por isso que a presença de água é muito importante no metabolismo, porque aí quando essa bactéria, esse esporo, né, encontra a condição adequada, ele então vai se reidratar e as atividades metabólicas são retomadas. Então origina uma bactéria ativa que passa a se reproduzir, né, pelo principal processo, que é a divisão binária, que é rápida. Aqui está, como a bactéria faz o esporo. Ela pega uma parte, é uma divisão, mas não é uma divisão binária, porque ela não se divide ao meio. Ela faz a duplicação do DNA dela e faz uma cápsula. Essa cápsula aqui, essa partícula, ela vai ficar desidratada, é o esporo, é só uma bolinha. Só tem ali o DNA e alguns nutrientes, e então essa partícula vai ficar inerte, ou seja, não tem metabolismo lá dentro. Essa partícula então vai ser liberada, ou então ela fica armazenada dentro da célula. De acordo com a condição ambiental, ela é liberada. Aqui fora, ela vai ter as condições necessárias, né? Vai se reidratar e então vai se desenvolver. Vai fazer a divisão e multiplicar a colônia de bactérias. Então, uma forma de resistência que as bactérias desenvolveram. Agora, vamos falar sobre as doenças causadas por bactérias. As doenças causadas por bactérias são relativamente comuns e podem até mesmo causar a morte se não forem tratadas adequadamente. Olha só, estima-se que as bactérias causam cerca de a metade de todas as doenças humanas. Vamos conhecer algumas dessas doenças e alguns sintomas e algumas formas de tratamento ou prevenção. Como as bactérias estão em todos os ambientes, então elas podem afetar todos os nossos órgãos, vários dos nossos órgãos internos, e aí é que causam as doenças no nosso metabolismo. Algumas doenças causadas por bactéria. A gente tem aqui o tétano, que é causada por a bactéria Clostridium tetani, esse é o nome da bactéria. Como que acontece o contágio? O contágio ocorre por esporos, então são aquelas partículas de bactéria que estão inertes, né? Que ela infecta através de ferimento que tem contato com esse ambiente, onde está então esses esporos. Esses esporos geralmente estão presentes no solo, na poeira ou nesses objetos que causam ferimento. Os sintomas: essa bactéria produz toxina que age no sistema nervoso central, causando a rigidez muscular. Com a musculatura rígida, né? Então isso pode, se não for tratado adequadamente, não for combatido, eliminado essas toxinas, pode levar à morte do indivíduo. A profilaxia, como que a gente pode prevenir disso? A principal prevenção contra o tétano é a vacinação. Então, é uma doença causada por bactéria que tem a vacina. Outra é a coqueluche. O agente causador é Bordetella pertussis. E o contágio ocorre por... A gente pode falar que essa é uma doença infecto-contagiosa, porque o contato é com pessoas doentes, através de gotículas, a fala, tosse, espirros, o compartilhamento de objetos. É uma doença que é transmitida da mesma forma que a gripe, por exemplo. Só que a gripe é uma doença viral. Os sintomas são os mesmos de uma gripe comum, né? Tosse, coriza, febre, mal-estar, mas pode evoluir para quadros mais agudos de tosse e dificuldade de respirar. E a medida de prevenção, né? A melhor profilaxia também é a vacinação. Mais algumas doenças causadas por bactéria. A gente tem aqui a sífilis. Sífilis é causada pela bactéria Treponema pallidum e o contato ocorre por meio de relações sexuais. Também pode ocorrer o contato da mãe para o feto e transmissões verticais, né? Como a sífilis congênita. Os sintomas, os primeiros sintomas é a presença de lesão única, principalmente na região genital e na boca. Essas lesões não causam incômodos e pode vir acompanhada da presença de ínguas ou não. Se não forem tratadas, elas podem agravar e o aparecimento de manchas, febre, dor de cabeça, ínguas em outras regiões do corpo. Isso pode acontecer após meses do contato. Essas feridas elas podem desaparecer e depois voltar.
Depende muito também de como está o metabolismo e o sistema imunológico da pessoa. A profilaxia, como evitar? Para evitar a sífilis, deve-se usar preservativos nas relações sexuais, deve ter acompanhamento pré-natal, no caso das gestantes que têm, né, que apresentam essa doença, e também cuidados nas transfusões sanguíneas e o compartilhamento de objetos cortantes. Aqui a gente tem uma outra doença causada por bactéria, que é a tuberculose. Essa daqui é chamada, o nome popular é o bacilo de Koch, o nome da bactéria, Mycobacterium tuberculosis. O contato dela, ela também é uma doença infecto-contagiosa que se dá por contato da secreção com os doentes, né? Tosse, espirro, compartilhamento, também relações sexuais. E os sintomas é tosse seca, por algumas semanas ou meses, fadiga, falta de ar, febre, perda de peso. Para essa doença tem a vacina, então a medida profiláctica é a vacinação. Existem várias outras doenças que são causadas por bactérias, não vamos ver todas, mas essas são algumas. A gente pode citar ainda o botulismo, que é causada pela bactéria Clostridium botulium. Tem a cólera, que é causada por Vibrio cholerae. Tem a febre maculosa, que é causada por uma bactéria também, a gonorreia. Tem a hanseníase, leptospirose, pneumonia bacteriana. Então, são algumas doenças que podem ser causadas por bactérias e as formas de transmissão podem variar muito. Seguimos. Os sintomas, né? As doenças causadas por bactérias, elas podem apresentar sintomas específicos, mas muitas delas apresentam sintomas comuns, que são comuns entre as doenças causadas por bactérias e também pode ser comum com outras doenças que não são causadas por bactéria. Isso pode dificultar a identificação da doença e o tratamento. Os sintomas mais comuns das doenças causadas por bactérias são a febre, né, que também não é só das doenças causadas por bactéria, a tosse, principalmente nas doenças que estão relacionadas às vias respiratórias, como a tuberculose, pneumonia e coqueluche, diarreia, são sintomas de doenças causadas por bactéria, né, como a cólera, a difteria, infecções alimentares podem causar diarreia, vômito também, algumas doenças bacterianas, como a cólera, pode causar vômito, e botulismo, doenças relacionadas à intoxicação alimentar também. E espasmos musculares, como é o caso do tétano, a musculatura fica rígida. Então, são sintomas que podem ser causados por bactérias. Na imagem, a gente pode observar tosse, né? Só que é uma doença comum também a doenças virais ou outras doenças respiratórias. Dor de barriga, dores abdominais, diarreia, são sintomas de doenças causadas por bactérias. Seguimos. O tratamento. O tratamento de doenças causadas por bactérias acontece assim. Grande parte das doenças bacterianas é tratada com o uso de antibióticos, que são substâncias que atuam matando ou impedindo a multiplicação das bactérias. Então, vai atuar no metabolismo das bactérias para impedir, por exemplo, a divisão binária delas. E daí que essa colônia fique maior e fique causando mais problemas de saúde ao indivíduo. Apesar de o surgimento dos antibióticos ter mudado o rumo da medicina, se eles não forem usados corretamente, eles podem ser responsáveis pela seleção das bactérias resistentes. Você já deve ter ouvido falar das superbactérias ou as bactérias resistentes aos antibióticos. Por quê? Lembra dos plasmídios, que são as moléculas de DNA que ficam soltas fora do núcleo da bactéria? Esses plasmídios, eles acabam acumulando genes resistentes. Com o uso indiscriminado dos antibióticos, o que pode acontecer? Esses genes são selecionados e as bactérias acabam ficando resistentes. Olha, nessa imagem a gente tem uma bactéria, vamos dizer assim, lutando com um antibiótico, né? De início, o antibiótico ataca ela e ela vai tentar lutar. Quando ela consegue se adaptar a ele, o que acontece? O antibiótico não faz mais efeito para ela. Então,
você pode fazer um tratamento com uma bactéria, mas se ela já for resistente a esse antibiótico, então o combate dessa doença fica mais difícil. Cuidado com os antibióticos. E aqui a gente tem formas de prevenção, olha só. A prevenção das doenças causadas por bactérias as doenças podem ser adquiridas de várias formas, né? Algumas são transmitidas, olha só, pela água, outras por bactérias presentes nos alimentos, como intoxicação alimentar, cólera, por exemplo, no ar, né, como as vias respiratórias, e por meio de relações sexuais. São algumas das formas de transmissão das bactérias. Sabendo das formas de transmissão, a gente pode desenvolver as formas de prevenção. Além das vacinas, a gente ainda pode ter outras maneiras de impedir a contaminação por bactéria. Nós ainda temos bactérias que podem ser transmitidas por outros organismos, como pulgas, carrapatos, o rato, né, que transmite a bactéria causadora da leptospirose. E, diante de tantas formas de transmissão, alguns cuidados são básicos, mas eficientes para várias dessas formas de contaminação. Para evitar a contaminação, algumas dicas importantes. Dicas de higiene pessoal, como lavar as mãos, tomar banho diário, cobrir a boca e nariz ao espirrar, porque as doenças respiratórias, como a tuberculose e coqueluche, são transmitidas assim, são infecto-contagiosas. Tomar vacina, no caso das doenças que já foram desenvolvidas as vacinas. Evitar contato com os olhos, porque é uma via também de transmissão. A gente cuida muito das vias orais, que são a boca e o nariz, mas os olhos também é uma porta de entrada de micro-organismo no nosso organismo. Lavar os objetos, né? Objetos pessoais não devem ser compartilhados, né? Pratos, talheres, copos, toalhas, né? Roupas de cama, lençol, roupas pessoais não podem ser compartilhados. Caso sejam, tem que ser muito bem lavados, porque são formas de transmissão também de carregar esses micro-organismos. E evitar contato com o doente. Algumas doenças, elas não são transmitidas pelo contato, como o tétano, por exemplo. Mas algumas são, que são as chamadas infecto-contagiosas. Se você tiver contato com a pessoa que está doente, você vai adquirir. Então, neste caso, é recomendado evitar o contato com o doente. É uma das medidas de prevenção contra as doenças bacterianas. Então é isso, pessoal. Nossa aula sobre bactéria termina. Espero que vocês tenham compreendido. Bom estudo para vocês e até a próxima.